Olá, meus amigos. Começa aqui mais uma edição do MPSP+. A nossa convidada é a promotora Juliana Andrade, que é assessora do Centro de Apoio Operacional Civil do Ministério Público de São Paulo. Nós vamos conversar acerca de uma data muito importante que tem relação com a questão das pessoas idosas. Doutora, satisfação em recebê-la aqui para essa entrevista. Que data é essa, doutora, e qual a importância desta data? Bom, muito obrigada pelo convite. Nós estamos dizendo do dia 15 de junho, que é o Dia Mundial da Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. Então, é um período no ano que nós conscientizamos que ainda os índices de violência são muito altos contra esse segmento muito importante da nossa população. E quais são esses dados? Os números são preocupantes? O que dizem os dados mais recentes acerca dessa questão, doutora? Dados recentes de junho de 2023 nos dizem que esses índices de violência medidos do início do ano, início de 2023 até final de maio, eles aumentaram em 87% em relação ao mesmo período de 2022. Esses dados são do Disque 100, que é o Disque Nacional de Direitos Humanos para denúncias em casos de violência. Doutora, a senhora tem larga experiência nessa questão, a senhora foi promotora nessa área durante muitos anos. Quais seriam as causas? O que causa a violência contra a pessoa idosa? É um problema que está dentro da própria família? Essa violência se caracteriza como física ou patrimonial? O que a senhora pode dizer aos nossos espectadores, doutora? Então, essa violência, a meu ver, é uma violência que é muito mais ampla, né? Não é uma questão só da família. Ela vem muito da própria desvalorização dessa faixa etária. Então, na nossa sociedade, as pessoas mais velhas são vistas muitas vezes como improdutivas, como um peso para a família e para a sociedade. Então, essa, eu acho, a meu ver, seria uma das causas. E são vários tipos de violências, né? Nós temos desde as violências mais violência física, por exemplo, facilmente perceptíveis, uma violência psicológica, a violência financeira, que muitas vezes é o abuso financeiro, uso de cartão, de pessoas idosas e tudo mais, e uma violência psicológica que é muito sutil. Muitas vezes a gente não vê que é desrespeito à autonomia dessa pessoa, de saber o que ela quer fazer, dela ser ouvida enquanto sujeito de direitos e das suas próprias, jeito de dizer as suas próprias vontades. Então, assim, é um espectro muito grande de violências, mas, assim, as mais comuns seriam essas. E de que forma que o Ministério Público atua para combater esse fenômeno que a senhora já se referiu? Pela via judicial, ou a senhora, quando atuava lá na sua promotoria, preferia a via do acordo? Como é que funciona o dia a dia de um promotor que tem que enfrentar essa questão, doutora? Bom, eu acho que a primeira questão que nós devemos observar é a questão da prevenção. Então, como essa data é importante, nesse sentido de alertar a nossa sociedade. Então, o promotor, quando ele sai da sua sala, do seu gabinete, e vai em algum local, seja uma escola, seja um equipamento de saúde ou assistência social, falar com as pessoas sobre isso, né, dar palestras, já é uma forma dele trabalhar nessa questão preventiva. Trabalhar com a própria rede protetiva. E quando a violência já se efetivou e a denúncia chega na Promotoria de Justiça, muitas vezes via Disque 100, com o próprio familiar, um vizinho, a própria pessoa idosa que leva, né, essa notícia. Então, muitas vezes nós temos que acionar a rede protetiva de saúde, assistência, para entender se nós não temos ali elementos suficientes, nós vamos instaurar ali um procedimento administrativo de natureza individual para entender o que está acontecendo, né, como que é aquela família. Isso se não for um caso mais grave, que demande uma atuação mais pronta. Doutora, o Estatuto da Pessoa Idosa já tem alguns anos no Brasil. Esse estatuto efetivamente vem servindo para combater esses fenômenos, a senhora já aludiu? A legislação está adequada ou a gente ainda necessita de mais avanços? Bom, o Estatuto da Pessoa Idosa, né, quando foi promulgado,
ele trouxe importantes avanços, né? Foi um marco legal no, no, no olhar da questão, nos direitos da pessoa idosa, inclusive dando importantes funções ao Ministério Público na Sem defesa dúvida. desses direitos. Mas essa legislação já carece de avanços, inclusive se compararmos com convenções internacionais. Então, ela precisa realmente de uma revisão. Houve uma revisão recente, inclusive, para modificar o nome, né? Não mais idoso, mas pessoa idosa. Certo. Mas há várias questões a serem ditas, né? Hoje a gente tem novos instrumentos, então temos, por exemplo, questões novas que surgiram, quer dizer, não são novas, mas estão sendo faladas, né? Ganhando as mídias, por exemplo, como a questão do etarismo, o idadismo, que é um preconceito de idade, é uma violência mais sutil, mas não deixa de ser uma violência, né? Que acaba segregando a pessoa idosa do convívio, de se sentir importante na sociedade, exercer as suas funções sem essa carga de preconceito. Importante também ressaltar, doutora, que a gente está falando de uma parcela significativa da população. Pelos dados mais recentes, que percentual da população brasileira que pode ser classificada como nessa faixa das pessoas idosas, doutora? Pelos dados do IBGE de 2022, nós temos aproximadamente 14,7% da nossa população de pessoas com 60 anos ou mais, o que equivale a mais ou menos um pouquinho mais que 31 milhões de habitantes, com uma tendência em menos de 30 anos de uma completa inversão da pirâmide etária, onde teremos mais pessoas idosas do que pessoas jovens. Exatamente, essa é a nossa tendência. E nesse caso da proteção à pessoa idosa, a atuação do Ministério Público pode se dar no plano individual, ou seja, pode ser que o Ministério Público, se sentir essa necessidade, ajuize uma ação ou tome qualquer providência relativa a um único indivíduo. É assim, doutora? Sim, daí as nossas divisões, né, de atribuições. No interior, normalmente nas comarcas de interior, os promotores atuam tanto na área do interesse individual quanto difuso e coletivo das pessoas idosas. Em São Paulo, nós temos uma divisão diferente, até por conta do tamanho da cidade, que os fóruns regionais atuam nos interesses individuais, enquanto a Promotoria de Direitos Humanos da Pessoa Idosa atua na área dos interesses difusos e coletivos. Perfeito. Doutora, uma outra questão que me parece central quando a gente discute a proteção à pessoa idosa está relacionada às instituições de longa permanência, né? Que é uma designação técnica, mas são as casas de repouso, vamos dizer assim, para ficar mais fácil para o público compreender, onde parcela das pessoas idosas vive, né? Como é que está essa questão? Essas instituições têm melhorado as condições que apresentam? A gente está do jeito que estava, sei lá, uma década atrás? O que a sua experiência lhe diz, doutora? Então, essas instituições são fiscalizadas, tá? Não apenas pelo Ministério Público, mas também pelo Conselho, os Conselhos da Pessoa Idosa, Vigilâncias Sanitárias, mas ainda há muitas clandestinas, né, que não se adequam. E isso é uma impressão, né, minha, que ainda há muito a melhorar, tá? Porque as pessoas idosas ainda não têm sido consideradas, assim, toda a sua autonomia. Né? Muitas vezes aquele olhar mais assistencialista, só de cuidados, sem olharmos assim, para os seus interesses. Então, por exemplo, temos muitos casos de pessoas idosas que são proibidas de sair das instituições, a não ser que a família concorde. Então, inclusive, recentemente tivemos uma recomendação da Corregedoria, nossa Corregedoria do Ministério Público de São Paulo, nesse sentido, da pessoa idosa sempre ser ouvida. Muitas vezes ela é curatelada, né, na questão patrimonial, ela não tem como, enfim, administrar seus bens, mas ela tem como expressar a sua vontade. Então, sempre que possível, essa pessoa deve ser ouvida para expressar a sua vontade e exercer a sua autonomia dentro das suas possibilidades. Perfeito. Ou seja, o que a senhora está nos dizendo é que, na visão do Ministério Público, a pessoa idosa é um sujeito de direitos.
É isso mais ou menos que pensa a instituição. Sim, na visão do Ministério Público, da Constituição Federal, de nossas legislações, é um sujeito de direito tão importante quanto qualquer outro, mas que infelizmente ainda é invisibilizado na nossa sociedade. Então é isso que nós pretendemos, romper esses preconceitos. Isso se dá muito com a educação, Claro. inclusive das gerações mais jovens. Verdade. Porque esse relacionamento intergeracional é super importante para lá na frente nós conseguirmos vencer esse tipo de barreira, de obstáculo, que é, por exemplo, esse preconceito do etarismo. E certamente venceremos, com a união de todos, né? E com o importante trabalho do Ministério Público de São Paulo nesta frente, representado pela senhora. Doutora, muito obrigado pela sua presença aqui na nossa entrevista e até uma próxima oportunidade, a não ser que a senhora queira acrescentar alguma coisa. Eu agradeço a oportunidade, Cláudio. Eu gostaria sim de acrescentar que o Ministério Público, assim como atua quando a violência já se concretizou, como nós dissemos, também atua no âmbito preventivo. E como? Né? Então, fomentando a implementação de políticas públicas, tá, que auxiliem na prevenção dessa violência, como, por exemplo, os centros-dia, temos até uma cartilha que foi lançada recentemente, e também por meio de outras estratégias. Então, estamos trabalhando num projeto a ser lançado agora no segundo semestre, projeto Integridades, que objetiva exatamente a prevenção, a institucionalização. E como? Né? Fazendo um trabalho oferecendo aos colegas, né, um trabalho junto à sua rede, né, com apoio ainda de um curso, para que seja possível trabalhar em articulação com essa rede, conhecendo bem o território, para prevenir essas violências e a institucionalização que sabemos é o último, né, objetivo nosso para proteger o direito de uma pessoa idosa. Quanto mais próxima ela estiver da sua convivência familiar, da sua vida, melhor para ela, pelo menos no aspecto geral. E é isso, muito obrigada mais uma vez pela oportunidade. E aí, você gostou do programa? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, youtube.com/mpspoficial. Aproveite e siga também o MPSP nas outras redes. Instagram, MPSP_oficial. Twitter, MPSP_oficial e Facebook, MPSP.oficial.